Olá, tudo bem? Meu nome é Ramon e antes de começar o vídeo, como é o primeiro vídeo do canal, eu vou falar um pouco sobre mim. Meu nome é Ramon e o significado do nome Ramon até te aconselho, primeira coisa, a procurar o significado do seu nome para ver se você tem um entendimento maior de alguma coisa da sua vida, alguma missão ou algo que tu tenha que aprender ali no momento. E isso é muito bom. Foi procurar o significado do meu nome que fez eu entender, talvez alguma coisa que eu passei na minha vida. Eu sempre me perguntei o porquê que apareciam pessoas na minha vida que precisavam ouvir aquilo que eu tinha para falar para elas e eu sempre tinha a resposta. Eu sempre me perguntei o porquê isso aconteceu. Enfim, a gente não está aqui para falar de nada religioso, mas fui procurar significados bíblicos, fui procurar respostas em igrejas e religiões de matrizes africanas. Até tem aqui para falar para você, se você é o tipo de pessoa preconceituosa, primeiro que eu não vim aqui para tentar te converter a nada, tentar te explicar algo, tentar fazer com que você aceite alguma religião, alguma coisa, até porque eu não frequento nenhuma religião, não frequento nada. Eu só gosto de pesquisar, estudar, consumir esse tipo de conteúdo para que eu tenha um conhecimento maior. Então, se você é o tipo de pessoa preconceituosa, eu peço que você se retire do vídeo, até porque não faz sentido para você. Porque esse canal eu criei para passar conselhos, afinal esse é o significado do meu nome, e talvez ajudar você que está do outro lado aí e quer entender alguma coisa da sua vida, né? Enfim, cada vídeo eu vou falar um pouco sobre mim. Vou iniciar o vídeo explicando algumas coisas, mas nesse vídeo eu vou direto ao assunto já. O assunto do vídeo de hoje é o medo das coisas darem errado. O que significa isso? O que significa quando a gente tem medo de algo dar errado? Na minha percepção, o medo de algo dar errado pode ser por alguma coisa que tu criou como um obstáculo na sua vida, de que você talvez não seja capaz de atingir esse objetivo ou isso que você quer. Isso serve para uma criança que está na escola, que não consegue apresentar um trabalho simples, e às vezes não é nem porque ela não conseguiu estudar, é pelo medo de, na hora da apresentação, ela falar algo errado, ou fugir do assunto, ou alguém rir dela. Isso também é para você que está numa empresa que você quer sair e abrir um negócio próprio, ou que você quer crescer na empresa que você está trabalhando. Eu não estou aqui para incentivar você a sair ou ficar na sua empresa, eu estou aqui para você entender o que significa o medo das coisas darem errado, independente do que você quer fazer. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para você é que você tem que tentar entender dentro da sua mente o porquê que você tem esse medo. Eu vou falar algumas coisas para você e se isso de alguma forma te tocar, talvez a gente consiga chegar mais ou menos no caminho para você achar o porquê que você tem esse medo das coisas darem errado. Então, se você é uma criança e você está na escola, ou um adolescente, enfim, ou um jovem cursando uma faculdade, ou até um adulto que está cursando uma faculdade, enfim, esse canal aqui é bem público mesmo, é bem aberto, porque todas as pessoas têm problema. E por que será que você tem esse medo? Será que é o medo do que o outro vai achar de você? Será que é um medo que você colocou quando você se sentiu incapaz de fazer aquilo? Quando você tá afim de uma pessoa e você quer chegar nela, você quer falar com ela, só que esse medo de dar errado impede de você chegar nessa pessoa, impede de você chegar a falar com ela com medo de gaguejar ou de estragar tudo, enfim. Sobre qualquer assunto que você esteja passando, sobre esse obstáculo que você colocou na sua vida, o que eu tenho para te dizer é, além de ser bem clichê e falar, cara, vai fazer dando errado mesmo, antes de te motivar a isso, vamos tentar entender o porquê que você colocou esse bloqueio em você.
Vamos entender se você é uma pessoa que deixa de fazer algo porque você coloca dentro da sua cabeça que você não é o suficiente para aquilo. Vamos supor que você é muito bom para vender, você é muito bom dirigindo o carro, você é muito bom para falar com as pessoas, só que com essa pessoa em específico você não consegue falar ou não consegue fazer o que você tem que fazer. Então vamos entender se é algo que você, vamos dizer assim, se crucifixa em tudo, você já se colocou como insuficiente, você se caracterizou como insuficiente para fazer tudo, ou se é algo em específico. Quando a gente consegue entender se é sobre tudo, a gente está vendo que ou foi alguma coisa que as pessoas colocaram na sua vida, que você não é o suficiente para fazer, seja lá o que você quer fazer, ou se é algo tão simples que ou você mesmo se colocou nessa posição, ou alguém te colocou com algumas palavras, algo que te machucou, alguma atitude, ou alguma vez que você tentou, falhou, e aí disso você criou um medo de falhar de novo. Então você tem que entender primeiro, o seu medo é pelo que os outros vão achar, ou esse medo é eu coloquei esse medo na minha vida, foda-se o que os outros acham, eu coloquei em mim que eu não sou o suficiente. O primeiro passo é entender isso daí. Por que eu te falo que o primeiro passo é esse, antes de partir para cima errando mesmo? Porque você tem que entender que quando as pessoas falam para você que você não é capaz, que você é insuficiente, cara, você literalmente tem que tacar o foda-se se você é capaz ou não, se você é suficiente ou não, se você tá pronto ou não. Foda-se a opinião do outro. Faz o que tem que ser feito, faz o que você quer fazer, tente, erre, e quando você errar, pode ser que você fez tudo perfeito, só que da parte do outro não ia funcionar, entendeu? Se você quer ser promovido na empresa, você tentou, você deu o seu esforço, só que aquela empresa não está preparada para você, ou não era para ser seu também, cara, tá tudo bem, você não pode desistir, você tem que tentar em alguma outra oportunidade, porque a vida é cheia de oportunidades. É como aquela garota ou aquele garoto que você tanto quer ficar e você tentou dar em cima uma vez, tentou cursar uma vez e deu errado. Você quer tentar de novo, só que você colocou um bloqueio que você não consegue porque a primeira vez não deu certo. Cara, tenta de novo, mesmo que dê errado de novo. E se der errado, coloque na sua cabeça que tá tudo bem errar. Né? A gente tá aqui na Terra para errar e aprender, para evoluir, porque somos todos um processo. Nós, seres humanos, somos um processo de aprendizado, e é o tempo todo estamos aprendendo com a vida, com a dor dos outros, então tá tudo bem errar. E não que você pode sair fazendo um monte de coisa errada aí prejudicando os outros, não estou incentivando você a fazer nada disso, eu estou falando que você, naquilo que você quer fazer, se você quer prestar uma prova e você errou e aí você não está mais encorajado a prestar nenhum concurso porque você não passou na primeira vez que você tentou, cara, se é aquilo que você quer, você não conseguiu, usa isso como força para conseguir numa próxima vez. Essa é a chave do negócio. Você converter esse seu medo para que você, ao invés de se proteger a não tentar de novo, você entender o que você errou de alguma forma e melhorar para tentar fazer de novo. Novamente explicando aqui, não estou te incentivando a fazer nada de errado, né? Para não ter, já estou avisando, para não ter gente que vai falar assim, eu tentei fazer uma coisa ruim com alguém, não deu certo, vou tentar de novo. Não, estou aqui te incentivando a melhorar, a crescer naquilo que você quer crescer, a ser alguém melhor para você mesmo, não para os outros. Isso, por um lado, é quando você se auto-sabota, quando você colocou na sua cabeça que você não é o suficiente, que você não vai conseguir, que você vai tentar de novo e não vai conseguir. Isso não é verdade. Você não é incapaz, você não é menos que ninguém, e você também não é o que os outros falam que você é. Você é isso que você mentaliza que você é. E se você se mentalizou lá nesse seu propósito, se você
é uma pessoa, se você é uma criança que vai fazer um projeto na escola e está com medo que dê errado, faça. Só isso que eu tenho para falar para você. Faça. Seja feliz, vá lá, tente. E se errar, tudo bem, erre. Né? Eu acho que muito dificilmente as pessoas falam isso pra você, né? As pessoas falam que você tem que ser perfeito, que você tem que ser assim, assado. Não. O que eu tenho pra falar pra você é que se você tá com medo de errar, faça, mesmo que você erre. Tente. Vale muito a pena tentar. Porque quando você não tenta, você fica parado. Agora, quando você tenta, mesmo não conseguindo, você se moveu, você saiu da inércia que você estava e foi para um ponto melhor, mas você não enxergou isso. Mas quando você for tentar de novo, aquele erro lá, você usou como aprendizado para chegar com mais carga, tanto emocional quanto física, enfim, para essa nova etapa que você está querendo chegar, independente de qual seja o assunto, independente do que seja na sua vida. Tente. E se você errar, aprenda e vá de novo. Esse vídeo é tão simples, é tão óbvio de enxergar, e você mesmo já deve ter enxergado isso na sua vida. Só que você não se motivou o suficiente para tentar de novo. Você parou no tempo com o seu primeiro, ou segundo, ou terceiro erro, enfim. A gente não pode desistir daquilo que a gente quer. E que se não der certo, a gente tem que ver se era isso mesmo pra gente. Tem muitas coisas boas para chegar na nossa vida, só que a gente não se permite por estar travado em algo que às vezes nem valeria a pena também. Então, se de alguma forma esse conselho te ajudou, se ele foi objetivo para você, eu já fico grato em relação a isso. Espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Se não te ajudou, cara, te convido a entrar aí no canal e dar uma olhada se tem algum vídeo ali, como eu te falei no primeiro conselho que eu tenho pra você, é que o conselho só é válido quando ele se encaixa naquilo que você está passando. Então, se esse conselho não foi válido para ti, te convido a entrar no canal e dar uma olhada se tem outros vídeos e se através do título daquele vídeo você encontrou uma dor dentro de você, que aquele vídeo vai te suprir e vai te ajudar. Porque na vida nós somos como um celular que está carregando algo que um jogo que está passando de fase, e aquela fase que estamos, nós precisamos de conselho, ajuda e sabedoria para passar aquela fase, não para chegar onde você quer chegar. Por exemplo, é como se fosse um método de riqueza. Eu não estou te ensinando a sair do 0 para o 1.000.000, eu estou te ensinando a sair do 0 para o 10, para que um dia você saia do 10 para o 20, do 20 para o 30. É muito importante valorizar essas pequenas mudanças, esses pequenos defeitos que temos, esses pequenos obstáculos que colocamos na vida. Então, se esse vídeo aqui é sobre um obstáculo que você está enfrentando na sua vida, coloque como lição e coloque em prática. Vá lá e tente, prometa para você mesmo e vá lá e faça. Porque se te serviu de alguma coisa, se te ajudou, mas você não colocou em prática, você está engordando sua cabeça de informação, de informação, de atitude, de conhecimento, só que você não está usando. Então daqui a pouco sua cabeça vai ficar pilhada com um monte de conhecimento, um monte de coisa que você está aprendendo ou tentando, só que como você não executa, você não vai para ação, você não consegue entender o que você está passando ainda e você volta para o seu erro. Então, ação.